Eu quero começar essa mensagem lendo um texto de Lucas, capítulo 5, do versículos 1 ao 11. Muitos de nós conhecem essa história de cor, mas eu quero ler ela inteira de novo para você. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. As pessoas são apaixonadas pela palavra de Deus. Multidões se aglomeram. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Amém? Queridos, uma das certezas que a Bíblia nos dá é que Jesus veio para estabelecer uma nova humanidade. Jesus Cristo, ele não veio consertar algo, ele veio estabelecer uma nova humanidade. A palavra Adão, o nome de Adão, o primeiro homem que surgiu quando Deus criou, Adão, ele significa um progenitor de espécie. Ou seja, é aquele que deu início a uma nova espécie. Deus criou Adão e Adão então criou a espécie que nós chamamos de raça humana. Nós chamamos todos nós de raça humana. Mas Jesus, ele veio para estabelecer uma nova espécie, ao ponto de a Bíblia chamar Jesus de o último Adão. Ela faz uma diferença entre 2 Adãos. Fica difícil, as professoras de português que me ajudem. Mas ela faz uma diferença entre o Adão do Éden, que foi criado por Deus, e o Adão Jesus, que foi enviado por Deus a todos aqueles que o desejarem. Então a Bíblia nos ensina que o primeiro homem é um progenitor de espécie. E quando ele pecou, todos nós nos tornamos herdeiros da sua culpa. Quando o homem lá, Adão, errou lá no Éden, todos nós agora nascemos debaixo do pecado por causa do erro de Adão. Todos aqueles que são descendentes daquele primeiro Adão, eles têm como herança a condenação do pecado. Mas quando Jesus veio, ele veio como um último Adão, ou seja, um novo progenitor de espécie. Somos herdeiros de Adão ao nascermos com o corpo físico, mas somos herdeiros de Jesus ao crermos em sua morte e ressurreição. Ou seja, todos aqueles que querem participar de uma nova humanidade, vamos dizer assim, se você quer participar de uma nova humanidade, basta crer em Jesus. Se você crê que Jesus foi enviado por Deus, morreu para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida, ao aceitarmos essa verdade, ao aceitarmos a Jesus Cristo em nossas vidas, nós nos tornamos um novo ser, não mais descendentes daquele do qual herdamos o pecado, mas agora descendentes de Jesus, do qual herdamos a santidade, por exemplo.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a Bíblia nos ensina o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, se referindo a Jesus Cristo, espírito vivificante. O primeiro Adão, então, quando Deus criou ele, Deus soprou no homem, ele fez lá o bonequinho de argila, e ele soprou no homem, e o homem ali ele se tornou espírito, alma e corpo. Porém, o relacionamento que Deus tinha com ele era, Deus estava fora, Deus passeava no jardim, e o espírito do homem, quando Deus vinha, podia ter relacionamento com Deus, porque Deus é espírito. Se ficar muito difícil, grita, porque Deus é espírito. E de repente, então, o homem é expulso do jardim, porque errou, foi separado de Deus. Morte na Bíblia significa separação. Então o homem teve que ser separado de Deus, por isso nós morremos espiritualmente, e agora nós não tínhamos mais como ter comunhão com Deus. Por isso o ser vivente, ele morreu lá no Éden, ele perdeu a conexão com Deus. Mas o último Adão nos deu a possibilidade agora de termos Deus em nós. Adão era espírito, alma e corpo. Só existe relacionamento entre coisas de natureza semelhante. Não tem relacionamento entre um ser humano e cachorro. Não existe relacionamento aqui. Não existe comunhão aqui. Existe comunhão, relacionamento entre ser humano com ser humano. Percebe? Tem que ser da mesma natureza. Por isso, era o espírito do homem que tinha relacionamento com Deus, que é espírito. Mas quando o homem pecou, nós perdemos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Nós perdemos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Então Deus enviou Jesus. E Jesus, ele criou uma nova humanidade. Não uma humanidade que é espírito, alma e corpo e se relaciona com Deus no exterior. Mas uma humanidade agora que é espírito, alma e corpo, e o próprio Deus veio habitar no nosso espírito. Nós somos diferentes do que Adão foi quando foi criado. Nós somos diferentes por causa da obra de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus veio restabelecer a nossa possibilidade de estarmos conectados com Deus Pai. Foi isso que Jesus fez. Olha o que está escrito em Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos, foram afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele está falando, já teve o problema, todos pecaram por causa de Adão, mas já teve a solução, todos podemos ser declarados justos através da graça de Deus, que enviou Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui. Ou seja, Deus nos reestabeleceu, nos deu o direito novamente de nos aproximarmos dele. Jesus, o que Jesus fez foi, a obra de Jesus resultou em podermos nos aproximar de Deus novamente. Mas não apenas nos aproximarmos de estarmos perto de Deus, nós podemos nos aproximar agora a ponto de Deus habitar em nós. Justiça é a posição que eu recebo para estar diante de Deus. Ou melhor, para ter Deus em mim. Justiça é o direito que eu tenho de ter Deus em mim, livre do pecado, da condenação, pois Jesus já morreu pelos meus pecados. Aquilo que me separava de Deus, hoje não pode me separar mais, por causa da obra de Jesus.
Jesus nos deu a possibilidade de vivermos novamente com Deus. Jesus recuperou o que se havia perdido, segundo Lucas 19:10. E essa conexão com Deus faz de nós filhos de Deus. Nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus em nós. E essa conexão com Deus faz de nós filhos de Deus, sem pecados, livres, santos, justos. Todo descendente do primeiro Adão herda o pecado, a condenação. Mas ao enviar Jesus Cristo, ao enviar Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para pagar pela dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus morre e agora eu e você podemos receber de Jesus a possibilidade de estarmos com Deus novamente. A vida que todas as pessoas anseiam, a vida mais bela que já existiu. Quando nós descrevemos o Éden, nós pensamos no Éden e pensamos nele como um lugar perfeito. Sabe, nós chegamos a pensar, seria impossível existir um lugar assim. É tão perfeito que não poderia existir. E o que fazia aquele lugar tão perfeito é a própria presença de Deus, é o fato de Deus estar habitando ali com Adão, conversando ali com Adão, tendo um relacionamento ali com Adão. Mas nesse ambiente perfeito, Adão pecou e foi expulso. Mas hoje, através da obra de Jesus Cristo, não existe mais a possibilidade de nós sermos expulsos, porque Deus vem habitar em nós. É por isso que o título da minha mensagem então é Jesus maior que Adão. Jesus é maior que Adão. Vocês pegaram a introdução? Eu prometo que vai ser bom esse negócio hoje. Amém? Vocês estão aí? Hoje está quente, está gostoso, estão acordados? Amém? Quando Deus criou Adão, Ele o fez para ser rei sobre a terra. Aquele primeiro Adão, Deus criou aquele primeiro Adão para Adão ser rei sobre a terra. Tudo que tinha na terra, inclusive o próprio globo terrestre, aquilo ali, Deus falou assim, eu criei tudo isso, mas não é para mim. Eu estou dando de presente para você e você vai reinar sobre tudo isso. Você é o rei sobre a terra. É por isso que nós temos a certeza de que Deus não nos quer no céu. Você sabia que Deus não te quer no céu? Sabia disso? Deus criou você para habitar na terra, ser rei sobre a terra. Pensa comigo. Você tem um reino aqui, tá? Vamos chamar assim, esse reino, o nome desse reino é céu. Ali tem um rei chamado Deus. De repente nasce esse filho de Deus. Você é um filho de Deus. Só que Deus, o propósito de Deus para você é que você seja rei. Mas se você ficar no céu, você sempre vai ser um príncipe. Porque você só vai se tornar rei quando seu pai morrer. E Deus vai morrer? Não. Então existe só uma outra forma de um filho poder ser chamado de rei, mesmo com o pai vivo. Explico. Quando Portugal colonizou o Brasil, vocês conhecem a história, lembram disso? Lá em Portugal tinha um rei. Todas as vezes que o filho do rei de Portugal estava em Portugal, ele era um príncipe. Mas quando o rei de Portugal enviou seu filho para o Brasil, no Brasil ele podia ser chamado de rei. Então nós tínhamos aqui um rei, e em Portugal nós tínhamos um rei. O filho estava reinando enquanto o pai ainda não havia morrido. Deus então, para não morrer, porque é impossível Deus morrer, Ele criou a terra e enviou uma colônia daquilo que deveria ser o céu. É uma extensão do que é o céu.
Então a terra é uma extensão do que é o céu. E quem é que garante a extensão do céu na terra? Eu e você, os reis da terra. Adão foi criado para ser rei sobre a terra. Vocês estão entendendo? A gente vai amadurecer hoje. Por isso que Deus não quer você no céu. Ele nunca criou um céu para você. Esqueça essa besteira de que um dia vamos para o céu. Aliás, você tem passado por algumas coisas desnecessárias na sua vida hoje, porque você pensa assim, não, mas um dia quando eu for para o céu, tudo vai melhorar. É mentira. Porque você não vai para o céu. Aliás, quando tudo for acabar lá, passará esse céu, essa terra, surgirá novo céu, nova terra, e nós habitaremos na terra. Você não vai para o céu. Porque se você desejar ir para o céu com a sua posição de rei, significa que você deseja a morte de Deus. É muito maior do que a gente entende. Adão ter pecado fez com que algo começasse a reinar sobre Adão. Adão foi feito para ser o rei, mas quando ele pecou, significa que ele se sujeitou a algo que não era o seu pai lá no céu. E ele deixou algo tomar domínio sobre a terra. Ele se fez escravo de algo. O pecado de Adão fez com que algo reinasse sobre ele. E por isso, quando Jesus nos deu a possibilidade de sermos filhos, fomos livres do que nos escravizava, para voltarmos a reinar. O propósito de Deus para você é reinar. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Pelo amor de Deus, entendam isso aqui, eu falo em público, fica mais fácil que ficar respondendo pergunta por pergunta lá no Instagram. Quando Jesus foi pendurado na cruz, aquilo era um chamado para que todas as pessoas se tornassem filhas de Deus, recebessem a Jesus Cristo e viessem a ser chamados filhos de Deus. E todos os filhos de Deus têm um único propósito: sermos chamados reis e sacerdotes. Sacerdócio é o relacionamento que temos com o nosso Pai, e reinado é o relacionamento que nós temos com as pessoas e com as coisas. Nós fomos chamados para reinar. Esse é o seu propósito, reinar. Como? Se vira, inventa, faz o que você quiser. Se você quiser ser professor, jogador de futebol, médico, empresário, sei lá, o que você quiser, reine. Reine. Deus, Ele não vai falar para você assim, você nasceu para ser professora. Não vai. Não vai. Resolveu bastante coisa aqui? Está entendendo? Quando Jesus morreu, Ele agora nos chamou para sermos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós fomos livres do que nos escravizava, para podermos voltar a reinar. Pois afinal, filho de rei é rei, e Deus é chamado de Rei dos Reis. Deus é Rei dos Reis só porque você é rei. O propósito de Deus para seus filhos, então, é reinar. E a nossa pergunta sempre é: como? Como? As coisas que fazemos não nos levam a reinar. Nós podemos escolher qualquer tipo de a fazer. Isso não interfere em nada. Mas como Deus reina, é que reinamos. Vou entrar num outro tipo de como aqui, tá bom? Não o como do que eu faço para reinar, mas o como de como Deus reina é a forma que nós devemos reinar. E Deus reina falando. Deus reina falando. Adão falava com os animais. Adão falava com as plantas. Adão falava com o mar. Adão falava com o vento. Adão falava com... Inclusive, nós vemos a narrativa da mulher falando com a serpente. Vocês já assistiram Crônicas de Nárnia? O Éden era tipo aquilo lá. Os filhos de Adão, as filhas de Eva, vamos colocar assim, do filme, falavam com os animais. Eles podiam falar, eles conseguiam se comunicar.
Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 31 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e amanhã, esse foi o sexto dia. Deus fez o homem o rei sobre tudo, mas o ser vivente, lembra que nós lemos que Adão era um ser vivente, Jesus um espírito vivificante? O ser vivente não era rei sobre si mesmo. Adão foi colocado como rei sobre tudo, mas nele mesmo não existia domínio sobre ele mesmo. Deus disse: domine sobre as aves, domine sobre os peixes, sobre as árvores, sobre tudo, tudo é teu, você domine sobre tudo. Mas não existia domínio sobre si mesmo. É por isso que, mesmo em um ambiente perfeito, Adão pecou. Quando você fala que o ambiente faz a pessoa, isso é mentira. Porque se o ambiente fizesse a pessoa, Adão nunca teria pecado, porque Adão vivia em um ambiente perfeito. Então Adão, ele pecou, mesmo em um ambiente perfeito. Mas Jesus, o último Adão, veio como espírito vivificante, ou seja, com o Espírito de Deus habitando em seu espírito. O primeiro Adão dominava sobre as coisas, o último Adão domina sobre si mesmo. O primeiro Adão dominava sobre as coisas, o último Adão veio com a possibilidade de dominar a si mesmo. Domínio próprio. A Bíblia até cita, tem uma passagem bíblica que ela diz que o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Se referindo a Adão. O que adianta ter domínio sobre tudo isso, mas não ter domínio sobre si mesmo? E acabar errando, acabar tendo que perder todas essas coisas. Por isso, a marca do primeiro Adão era dominar as coisas. Mas a marca do último Adão é dominar sobre si mesmo. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós encontramos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito que agora habita no nosso espírito, porque somos uma raça nova de humanos, de espíritos vivificantes, do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto, amor, nos permite ter domínio próprio, e é o domínio próprio que nos leva a não permitirmos que nada nos escravize. É o domínio próprio que me leva a não permitir que nada me escravize. Se eu tenho domínio próprio, a comida não me escraviza. Pornografia não me escraviza. Coisas não me escravizam. Posições não me escravizam. Necessidade não me escraviza. Lembra Jesus, quando o diabo tentou fazer ele provar que era filho? Jesus tinha domínio próprio. Ele não precisava provar coisa alguma. Agora, se ele não tivesse domínio próprio, ele tentaria provar.
e seria escravizado pelo diabo. É o domínio próprio que nos leva a não permitirmos que nada nos escravize. Mas por dominarmos a nós mesmos, agora podemos voltar a governar como Adão também governou. Amém? Domínio próprio é o que segura a sua língua. E Tiago, irmão de Jesus, ele nos ensina que o homem que não peca no falar, tal homem é perfeito. O que é ser perfeito? É não ser escravo de coisa alguma. É poder viver a liberdade de Deus. E a Bíblia nos ensina que o homem que não peca no falar, tal homem é perfeito. Tal homem tem domínio sobre todo o seu corpo. E como que nós governamos? Falando. Como que Deus governa? Falando. Falando. E se nós não erramos no falar, somos perfeitos, porque estamos reinando. Reinamos pela fala, pois a fala nos escraviza ou nos permite dominar sobre as coisas. Vocês entendem isso? Quando você se compromete com algo, pronto, você se escravizou àquilo. Quando você murmura, pronto, você se escravizou àquilo. Quando você reclama, pronto, você se escravizou àquilo. Quando você xinga, pronto, você se escravizou àquilo, você está preso por aquilo. A tua fala pode fazer você se escravizar. As coisas que você fala, se você fala assim, essa semana vai ser difícil, pronto, você acabou de se colocar numa posição de escravo àquela fala. Você se submeteu àquilo. Mas você não foi feito para se submeter a isso, você foi feito para dominar sobre isso. E a tua fala não tem que ser, essa semana vai ser difícil. A tua fala tem que ser, eu libero todos os caminhos para essa minha semana. Eu abro todas as portas para a minha semana. Eu declaro vida sobre todas as circunstâncias dessa semana. Você domina a circunstância e não a circunstância sobre você. Por isso eu quero convidar você a dizer assim comigo. Eu cancelo toda palavra de ofensa, murmuração, reclamação, vitimismo e de dívida. Eu cancelo toda palavra que não está de acordo com Deus, que eu pronunciei sobre a minha vida, sobre a vida dos outros e sobre as coisas. Amém. Aleluia. Agora que em Jesus Cristo nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, não estamos mais separados, fomos feitos uma nova raça, nós voltamos a ter a possibilidade de reinar e reinamos pela fala. Reinamos pela fala. E ao sabermos agora que a nossa língua pode ser dominada, a Bíblia nos ensina que a língua é como fogo, o que ela fala, ela queima tudo ao seu redor. É como o leme de um barco. Se o leme, que é tão pequenininho, ele vira toda uma embarcação, a sua língua, se você virar as palavras da sua língua, se você colocar as palavras erradas na sua língua, você vira toda a trajetória da sua vida. Mas nós sabemos que nós temos domínio próprio. E com o domínio próprio, se até eu sou dominado, até eu tenho domínio sobre mim mesmo, não existe nada fora de mim que possa me escravizar. Não existe nada fora de nós que possa nos escravizar. Adão sofreu com isso. Deus estava fora dele, por isso conseguiram escravizá-lo. Mas agora com Deus dentro dele, ele tem domínio próprio. E nada que está fora pode nos escravizar. Então, nós nunca vamos errar no falar. Nós temos a possibilidade de dominar a nossa própria boca. Podemos agora voltar a reinar também sobre as coisas, porque as coisas não têm mais possibilidade de dominar sobre nós. Jesus falou, por exemplo, com a figueira. Jesus falou com o mar, Jesus falou com o vento, Jesus falou com os peixes.
Jesus falou com as pessoas, Jesus falou com os corpos das pessoas, Jesus falou com os olhos, Jesus falou com todas as coisas, Jesus falou com objetos, Jesus falou com o burrinho, Jesus falou de todas as maneiras. E eu ficava pensando, na minha imaginação eu falava, caramba, quantas línguas Jesus fala. Jesus tem que, para mim, para você, se eu for na Inglaterra eu tenho que falar inglês, se eu for na China eu tenho que falar chinês, se eu for sei lá onde, na Espanha eu tenho que falar espanhol. Ou seja, se Jesus estava falando com árvore, ele tinha que falar arvorezeis. Se ele estava falando com o mar, ele tinha que falar marzeis. E eu ficava imaginando quantas línguas Jesus fala, porque afinal o Filho só faz o que vê o Pai fazendo, não é mesmo? E Deus não falou com a luz, não falou com as trevas, não falou com a terra, não falou com o céu, não falou com o ar, não falou com as águas. Ou seja, que loucura é essa? Quantos idiomas eles falam? Por exemplo, eles são a própria Torre de Babel. Falam 1 milhão de línguas, e como que eles se entendem? Mas de repente, lendo aquela história de Jesus mandando lançar as redes do outro lado para que os barcos se enchessem, eu descobri algo. Foi então que eu percebi. Jesus, quando estava pescando com Pedro e mandou os peixes entrarem na rede, ele não falou peixes. Ele não precisou falar peixes. Jesus falou. E quando um peixe perguntou para o outro o que eles estavam fazendo, o outro peixe respondeu: eu não sei, só sei que fazia tempo que eu não ouvia a voz de Adão. Fazia tempo que eu não ouvia o rei falar. Fazia tempo que eu não ouvia que aquele que tem direito de reinar sobre nós falasse. E agora, se ele está falando, vamos fazer o que ele mandou. Eu estou sujeito a isso. Tem um texto na Bíblia que fala que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Com ardente expectativa ela aguarda, você dá ordens a ela. A natureza aguarda, você dá comandos a ela. A natureza está aguardando os reis dessa terra se levantarem e falarem. Vocês entendem? Não é o rei que fala a língua do povo, mas o povo que se sujeita à voz do rei. Jesus não precisava falar a língua da árvore, a língua do peixe, todos eles fazem parte do reino dele, ou seja, todos eles têm que entender o idioma de Jesus, todos eles têm que ouvir a palavra de Jesus. Por isso não é a língua que você fala, mas é o timbre da voz de quem você fala. É o timbre da voz de Jesus que você usa para falar e reinar sobre a terra. Falamos em nome de Jesus como enviados por Ele, e todas as coisas reconhecem a sua voz. Reinamos apenas através de Cristo Jesus. Sem Ele, Ele mesmo já disse, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Quando você declara a palavra de Jesus Cristo, é essa palavra que sustenta todas as coisas. É essa palavra que sustenta todas as coisas. Assim não existe situação, não existe objeto, não existe força na natureza, não existe poderes nas trevas que não se sujeitem a essa voz. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, nascemos de novo em Cristo. Somos uma nova natureza agora em Cristo. Somos uma nova espécie de seres humanos agora em Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado com Cristo Jesus. É do trono dele que seu reinado na terra funciona. É do trono de Jesus que as suas palavras dominam sobre as coisas. É do trono de Jesus que você pode falar e até o mar tem que obedecer. É do trono de Jesus que você tem que falar e as plantas têm que obedecer. É através do nome de Jesus que você tem que falar e todas as circunstâncias, situações têm que ser alteradas de acordo com aquilo que você diz, aquilo que você fala. É através do nome de Jesus. Quando você declara a palavra de Deus, sua voz se torna como o som de muitas águas. A Bíblia nos ensina que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, a sua voz tem o timbre, a sua voz tem o som, a sua voz sai como o som de muitas
águas. A palavra de Deus na sua boca também é a palavra de Deus. Amém? E é por isso que eu quero convidar você agora a ter um momento de oração. Esse ano nós passamos por várias coisas durante esse ano. Ainda estamos passando por vários tipos de notícias. Daqui a algum tempo nós temos eleições. Daqui a algum tempo, mais uma vez, você vai decidir por mais 4 anos. E nós precisamos nos levantar agora e declararmos palavras de vida. O mundo, a terra em que você vive, o apartamento em que você mora, o condomínio em que você mora, o bairro em que você mora, a cidade em que você mora, o estado em que você mora, o país que você mora, o mundo que você vive, ele está aguardando você se levantar e declarar para eles saberem o que eles têm que fazer. Você pode agora decidir os próximos anos, você pode agora declarar sobre os próximos anos. Oração é criar o seu futuro. Declaração como rei é criar o seu futuro. E eu quero convidar todos aqui a termos um momento de oração. Colocarmos os nossos pensamentos em Deus. E começarmos a declarar não aquilo que estamos vendo, não o que as notícias estão nos dizendo, mas começarmos a declarar a palavra de Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todas as áreas das nossas vidas. Se você sentir liberdade, feche seus olhos. Coloque seu pensamento em Deus. Comece a declarar palavras de vida sobre a sua família. Diga: Deus, eu agradeço pela minha família. Eu declaro vida sobre o meu pai. Eu declaro vida sobre a minha mãe. Eu declaro vida sobre os meus irmãos. Eu declaro vida sobre o meu relacionamento com eles. Toda situação contrária que estava trazendo inimizade entre você e seus pais, você e sua família, declare cancelado agora e declare que você terá os melhores dias possíveis vivendo ao lado dos seus familiares. Comece a orar agora pelo seu emprego. Comece a declarar vida sobre o seu emprego. Declare vida sobre o seu chefe. Declare vida, no relacionamento entre você e o seu chefe, entre você e os seus clientes, entre você e as pessoas que trabalham com você. Declare vida, declare paz naquele lugar. Declare que aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos encontrarão salvação em Cristo Jesus. Declare, comece a falar. Comece a falar. O rei reina falando. Aproveite esse momento. Talvez faça tempo que você não faça isso na sua casa. Talvez faça tempo que você não tire um momento assim, lá onde você mora, com quem você mora. Aproveite esse momento e comece a declarar. Comece a trazer palavras de vida sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, o seu noivado. Existem coisas que estão impedindo você de casar, vocês querem se casar, mas de repente, o dinheiro não é suficiente, não encontramos um lugar para morar, não temos não sei o que, não conseguimos fazer uma festa. Comece a declarar sobre o seu casamento, o seu noivado. Todas essas coisas que estão te impedindo de viver o que Deus planejou para você, que isso seja cancelado agora em nome do Senhor Jesus. Declaramos prosperidade financeira, abundância financeira. Declaramos que a festa que você sonhou, você vai trazer à existência. Declaramos que a vida que você sonhou, você vai trazer à existência. A forma de se relacionar. Talvez você seja pesado no falar e não consegue ter um relacionamento bom com a pessoa, você sempre ofende. Declaramos que você é a pessoa mais mansa desse mundo. Sabe, declare sobre a sua vida, ore, declare, fale. Aproveite esse momento, levante a sua voz, deixe esse mundo saber aquilo que você está ordenando. Um rei não é tímido, um rei fala e todos escutam. A sua voz é como o som de muitas águas. Levante a sua voz, comece a declarar. Fale. Não daquilo que você está vendo, mas daquilo que você gostaria de ver. Traga à existência as coisas que não são, como se já fossem. Traga à existência as coisas que não são, como se já fossem. Declare sobre aquele sonho que você tem e você nunca compartilhou com ninguém. Declare sobre ele vida. Traga ele à existência. Existe um projeto dentro de você, uma empresa dentro de você, uma forma de ajudar as pessoas dentro de você. Deixe nascer. Isso só vai nascer quando você começar a falar, declarar vida sobre aquilo.
Comece a falar, comece a declarar. Talvez você seja uma pessoa que sempre reclama, sempre murmura, sempre vê as coisas negativas. Eu declaro que os seus olhos vão se tornar as coisas mais belas que esse mundo já viu. Para tudo que você olhar, você verá beleza. Em tudo que você olhar, você verá beleza. E você sempre declarará vida. Você sempre trará existência, vida nas circunstâncias, vida sobre as pessoas. O seu vocabulário vai mudar durante essa semana. Preste atenção, o seu vocabulário vai mudar durante essa semana. Porque na sua boca agora existe a boca de um rei, a língua de um rei. Você fala e as coisas acontecem. Você ordena e tudo se sujeita. Você é maior do que você imagina. Você é um filho amado, enviado a essa terra para reinar.